boa noite. Oi, Gu. Boa noite, João Carlos. Sejam bem-vindos a essa live. Live terapia, né? Fixar aqui o tema de hoje. Vamos falar hoje, coloquei aqui, adicionar fixar o tema dessa live. Vamos falar sobre dependência emocional. Você sofre desse problema? É um tema bem interessante. Vamos falar sobre essa dependência emocional que carregamos. Aguarda aí, o Instagram chama as pessoas. Daqui a pouco Vida Gratidão tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um joinha. Manda aí. Ai, que bom, Gu. Manda aí convitinho para as pessoas poderem participar dessa live. Que essa live possa aí chegar a muitas pessoas. Como eu disse, é uma live terapia. E as pessoas vão sentir no coração esse momento aqui, de uma vez por semana, falar com vocês. Oi, Lau, tudo bem? Que bom que você tá aqui, linda. Feliz por você. Bom, vou chamar Vida Gratidão pra gente começar. Oi, saudades. Tudo jóia. Bem, qualquer dia eu vou dar uma passadinha lá na Very Rose. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje o tema da live, a live terapia, será sobre o tema dependência emocional. Você sofre desse problema? Pois é, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Oi, Carol! Muito feliz de fazer parte aqui dessa live com vocês. Espero que vocês aí possam mandar o convite para bastante gente, para engajar aqui essa live. Vou trazer bastante coisas aqui interessantes, muita coisa legal. Boa noite, daqui de Brugge, Bélgica. Uau, bem-vinda. Boa noite, Tati. Adoro falar com vocês. Bom, gente, então como eu falei, tá aqui fixado. Nosso tema hoje, nós vamos falar sobre dependência emocional. E essa semana, de tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil, e eu senti de falar um pouco dessa dependência emocional. Tocou no meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, sou terapeuta holística e instrutora da técnica do terapia multidimensional e terapeuta do Theta Healing. Ambas as técnicas são técnicas terapêuticas energéticas, né? E essa semana eu fiz um atendimento de uma pessoa. Vivi você um exemplo de pessoa, te admiro muito. Ah, obrigada, querida. Essa semana eu fiz um atendimento a uma pessoa, um cliente meu, e nesse atendimento nós tratamos exatamente desse assunto, falar sobre a dependência emocional, o que isso acarreta na nossa vida, que nos paralisa,
que não deixa a gente seguir adiante e que a gente fica preso às vezes ao passado, às vezes a pessoas, e não deixa a gente tomar decisões. Sou mãe da Juliana, que frequenta feijão. Ah, que legal, Soraya, bem-vinda. Então, convida as pessoas para participar dessa live aí, manda um convitinho, um aviãozinho aí, para quem sofre dessa dependência emocional. E é bastante importante falar sobre esse tema, esse assunto, e o que causa no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, espiritual, tá tudo aqui, né? Os nossos corpos sutis, como o externo nos afetam, né? Como o externo afeta a gente, às vezes a gente nos adoece por conta do que está acontecendo no externo, fora. Então, um ponto que eu quero trazer da dependência emocional, primeiramente, você precisa se reconhecer. Oi, Sô! Que linda! Bem-vinda! A primeira coisa que eu quero trazer nessa live é o seguinte, que vocês façam um momento aí de reflexão, se primeiramente reconhecer se vocês têm algum problema desse, de dependência emocional. Essa dependência emocional ela pode ser causada por várias coisas, várias situações. Uma delas pode ser carregado desde a infância. Então, eu sempre falo aqui nas minhas lives, é muito importante a gente falar da cura interior, da cura da criança ferida, olhar para essa criança ferida que nós temos, que isso a gente acarreta para a vida adulta. Então, as pessoas emocionalmente dependentes, normalmente elas tiveram uma infância que tiveram problemas de bloqueios, tiveram problemas de posturas, né, difíceis, desenvolver ali quando você era na criança, tiveram sintomas de carência, de bloqueios, de insegurança, de rejeição, e você acaba se tornando um adulto dependente emocional. Eu falei um pouco isso na live semana passada, inclusive estendi, fiz uma vivência na sexta-feira para falar sobre isso, para trazer essa cura interior, trazer esse momento que a gente precisa olhar para essas questões que nos afetam, que por muitas vezes nós não temos conhecimento. Então, muitas vezes, por que você acaba tendo essa dependência emocional? Deixa eu só pausar aqui meu som, porque depois eu vou voltar nele. O que causa a dependência emocional? Primeiro, você tem que se manter, que você tem que manter seu espaço individual. Por mais que você goste daquela pessoa, seja amigo, seja esposo ou esposa, seja namorado, namorada, seja família, mãe, pai, irmãos, a primeira coisa é você se colocar, eu sou eu aqui nessa pessoa, né? Tipo, você é única nessa turma. E que por muitas vezes acontece você ajudar o outro, né? Sempre ajudar o outro, esquecer da gente. E aí você acaba ajudando o pai, ajuda a mãe, ajuda o marido, e você fica nessa dependência, esperando, aguardando a pessoa te aprovar, ou então a pessoa te designar o que você deve ser feito ou não. Então, se vocês tiverem esses comportamentos, que eu também já tive esse comportamento, eu me incluo nessa conversa, porque às vezes a gente está fazendo tanto para o outro e esquece da gente. Então, esse é um fator que a gente precisa recuperar. A gente precisa recuperar o nosso individual. Aqui é uma pessoa, você está no seu mundo ali com a sua família, as pessoas têm que te respeitar da forma que você tem a sua palavra. As pessoas abafam sua palavra, as pessoas não deixam você conversar, não deixam você falar. Ou então no trabalho, quando você, por exemplo, tem reuniões, aí está acontecendo aquelas reuniões, ou então você está no trabalho, a pessoa, todo mundo fala, na hora que você vai falar, as pessoas te cortam, menosprezam as suas intenções, a sua criatividade, que por muitas vezes
a criatividade está aí, na pessoa que não fala, né? Porque tem gente que quer falar, falar, só quer fazer barulho. Aí ele está dizendo, a humanidade é dependente de reconhecimento. Exatamente. É aquela coisa, você precisa fazer algo para ser reconhecido. Fica esperando uma aprovação de alguém. Ou então, assim, eu fiz um trabalho, estou esperando uma aprovação do meu chefe. Porque eu fiz uma doação de carinho, de amor, fica esperando algo em troca. Então, o mesmo fazendo parte de grupos, de amigos, como eu falei, de parentes, de trabalho, você não pode se apegar a isso. Você tem que construir o seu espaço. Você tem que construir a sua maneira como você vai agir, a maneira como você vai dizer, a maneira que você vai... Isso, às vezes, também é um exercício, tá? Às vezes você não consegue, de tantas pessoas ficarem te calando, você acaba não conseguindo. Um ponto importante, quando acontece isso por muitas vezes, preste atenção no seu chakra laríngeo. Quando você começa a ficar engasgada, quando você começa a ter problema na tireoide, quando você começa a sentir dor de garganta. Às vezes, a gente está com dores na garganta, sabe? Porque às vezes está engolindo sapo. Às vezes está engolindo coisa que você não consegue colocar para fora. E por muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda para trazer essas falas, porque a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar de uma forma adequada, se posicionar de uma forma que não seja agressiva, o não agressivo, se posicionar de uma forma que seja coerente com as suas ideologias, com a sua crença, enfim. A gente precisa começar a fazer esse exercício de não ficar engasgado. Quando a gente engasga, a gente adoece. Então, preste atenção, vai prestando atenção no nosso corpo, que o nosso corpo fala muito. Ele está sempre lá, nos avisando, nos alertando coisas que a gente está deixando passar, deixando outras pessoas tomar conta da nossa vida, outras pessoas tomar decisões importantes e não deixar a gente ser realmente protagonista da nossa história. Então, presta atenção o que acontece no corpo de vocês. Se tiver aparecendo esses sintomas, é um alerta, tá? Então, outra coisa que a gente causa dependência emocional é valorizar o outro. Porque a gente coloca assim coloca uma pessoa no pedestal e fala, nossa, eu valorizo aquela pessoa, idealiza aquela pessoa e, como posso dizer, e cria expectativas. E às vezes não é isso que acontece. A gente cria muita expectativa. Então, eu fiz um curso de PNL que a gente, no próprio curso, eles pedem para a gente moldar uma pessoa. Moldar seria o seguinte, não é uma cópia, mas se você tem uma figura, um líder, uma pessoa que você gosta muito, que você curte, você vai modelar aquela pessoa, da forma que ela fala, da forma que ela se veste, do que ela está dizendo. Então, a gente conhece muitas pessoas nesse meio, tanto terapêutico, tanto coach, que acaba se espelhando em alguma pessoa para modelar. Isso é uma coisa. Esse é um ponto. Agora, outra coisa é você ficar idealizando outra pessoa e esquecer de você. Aí você já começa a observar o quê? Nossa, só o outro consegue menos eu. Só o outro tem sucesso, tem carreira, viagem, eu não. Então, é separar. Eu acho que tudo é o equilíbrio na vida da gente. Uma coisa é modelar uma pessoa, uma coisa é ter como características. Agora, colocar aquela pessoa do seu convívio, então, e coloca ela no pedestal, isso causa dependência emocional. Isso é muito ruim pra gente, né? E às vezes acaba até colocando num local assim, queria ter a vida daquela pessoa, ou então, que pena que isso acontece, às vezes não acontece comigo, acontece com ela, porque acaba assim, vindo à tona um sentimento até ruim, com sentimento de inveja, sentimento de ciúmes. E esses sentimentos não são bons para nossa frequência vibracional. Quando a gente está vibrando no ciúmes, na inveja, porque o outro tem e eu não tenho,
o que acontece? A nossa escala de Hawkins, que é uma escala das emoções, a gente acaba vibrando baixo. Para a gente começar a vibrar alto, a gente tem que vibrar aqui, ó, na gratidão, na paz, no amor, na prosperidade, que é acima de 200. Né? Então, quem quiser depois procurar nos sites, vão ver que vai ter uma escala de emoções, e as emoções baixas são as emoções que têm ciúmes, timidez e tudo mais. Então, a gente tem que estar sempre percebendo aí as nossas energias, como ela está reverberando para você, para o seu redor e para quem está dentro da sua casa, do seu ambiente e tudo mais. Ter autonomia é uma coisa muito importante, como eu falei agora, né? Ser protagonistas da sua história, da sua vida, das suas ações. Então, quando você entender qual é o rumo da sua vida, o que você quer, você está fortalecida psicologicamente, você vai tomar as rédeas da sua vida. A Gabi está dizendo, como saber que eu tenho essa dependência, ou todas essas dependências? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês estão sentindo se, será que eu deixo as outras pessoas falarem por mim? Isso já é um exercício. Você tem deixado a sua vida na mão do outro? Por exemplo, essa semana, num desses atendimentos, uma pessoa precisava tomar uma decisão. E ela me comentou, né? Para eu tomar essa decisão, existe algum tipo de exercício, alguma coisa? Eu falei, olha, a decisão tem que vir do coração. A do coração, quando você sente que o coração está dizendo para você, é o que é o puro e verdadeiro. Então, é você ouvir a voz do seu coração, se concentrar, ou fazer uma meditação, ou fazer uma oração a quem você acredita, universo, Deus, luz, não importa. E você tomar a decisão. Porque por muitas vezes a gente não toma decisão por causa de medo da crítica do outro. O outro vai me criticar porque eu tomei uma decisão e agora? É assumir completamente. Eu estava lendo, antes de fazer essa live, eu sempre me preparo antes, eu leio, eu trago alguns exemplos de alguns clientes, e eu vi até uma leitura informando assim, que até não tomar decisões causa feminicídio, causa brigas dentro de casa, causa brigas muito feias. Por quê? Porque a gente está num mundo que... Eu digo isso muito para o meu esposo, né? Eu trabalho, ele trabalha, nós temos a vida, a gente soma, divide nossas contas, mas não porque eu sou a mulher que vai e faz e ele tem que... Não, a gente divide, a gente soma, a gente conversa, a gente traz à tona. Quando a gente precisa quando eu preciso tomar uma decisão, eu tomo minha decisão, eu comento com ele, ele também fala comigo. A gente não passa um por cima do outro, a gente conversa, mas eu sei que nem sempre é assim. Eu sei que existem todos os cenários. A Cleide está dizendo, sempre tive dependência emocional e tenho um medo exagerado de não conseguir exercer minha profissão. Então, Cleide, isso vem muito, não que eu estou dizendo que é da sua infância, mas pode ser da sua infância, quais foram os bloqueios que você teve na sua infância? Quais foram os bloqueios e sintomas que desenvolveu essa insegurança, esse medo? O que foi falado para você ou não falado? Qual foi o sentimento de rejeição que você teve ali? Então, a gente traz alguns medos que aconteceu lá em algum momento da nossa vida. Você pode ter certeza, gente, quando acontecer alguma coisa na nossa vida, algum trauma, algum choque, algum drama, algum momento da nossa vida, ou a gente acaba esquecendo, isso vai reverberar na vida adulta. Isso não tem como. Eu sei que quando a gente, principalmente nessa pandemia, vamos colocar a pandemia, coisas de 2 anos. Quem tem filho pequeno aqui sabe que foi muito difícil manter as crianças estudando, manter as crianças em casa. E eu sei que o meu filho vai precisar de uma terapia. Sei disso. Por quê? Porque foi roubado dele 2 anos de convivência social. E a gente sabe que o índice de depressão, o índice de síndrome do pânico,
Tudo isso aumentou muito. E tem aumentado, assim, em avalanche. Eu mesma tenho muitos atendimentos com pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com todas essas sensações, emoções que não estão aí definidas no corpo. Nossos jovens não deu tempo nem de amadurecer. Aí acontece uma coisa, né, brusca no mundo, e que você tem que ficar dentro de casa, uh, e ouvindo outras e algumas coisas dentro de casa. Então, é isso. A gente vai precisar, sim, nossos filhos, por exemplo, digo do meu filho, vai precisar, sim, futuramente, uma terapia para poder trabalhar as emoções, porque é uma coisa, é muito importante a gente trabalhar com essas emoções, com a nossa cabeça, para que a gente possa ter um profissional para poder falar todos esses assuntos. É muito importante a gente se autocuidar. Isso é um ato de amor. Isso que eu falo sempre nas minhas lives. Cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, da nossa saúde física, emocional e espiritual, não é privilégio, gente. É amor próprio. Então, se você percebe que está vindo uns medos, você não tem espaço para diálogo, para fala, você sente no seu corpo que as pessoas não deixam você falar, não deixam você tomar decisões, privam vocês de voar, de galgar outros espaços, galgar na sua carreira, não deixam você estudar, isso não é legal. Isso é travamento e isso acontece com todas as dependências emocionais. Então é importante olhar isso para elas. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, é isso que eu estava falando, é procurar ajuda. Se você tem sentido no seu corpo, tem sentido aí o que está acontecendo. Então procure ajuda. Imagine tudo isso sufocando. Você não consegue prosperar, você não consegue viver da forma que você quer. Às vezes a gente vive numa prisão, né? Uma prisão, enjaulado e com tanta coisa para colocar para fora, por tanta coisa. Às vezes você vive uma vida inteira para você descobrir que não era isso que você queria. Não era isso, não era esse local que você, não era esse casamento que eu queria estar, não era esse trabalho que eu queria conquistar. Eu queria estar em outro país, eu queria estar fazendo outra profissão. Então, enfim, acho que isso nunca é tarde para a gente olhar para nós, olhar para os nossos sentimentos, né? É exatamente assim que me sinto. É exatamente isso, Cleide. A gente não é tarde, nunca é tarde, para a gente correr atrás das nossas necessidades, dos nossos sonhos, com cada um sabe aqui da sua história, sabe quais são seus limites, mas procure ajuda. Se você se sente sozinho, procure ajuda. Procure um profissional. Eu mesma, por ser terapeuta, eu faço terapia. Eu já faço terapia há muitos anos. E isso me ajuda muito. Essa semana, falou da minha vida agora. Sueli, essa semana eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho muito importante. Não é só fazer uma live terapia, e trazer pontos. É importante falar de mim também, porque eu sou igual a vocês. Essa semana eu tive um transtorno de ansiedade. Aí vou perguntar do que é? Não sei. Aconteceu de madrugada, meu coração disparou. Aí fui buscar, né, algumas pessoas do meu lado, buscar na internet sintomas, eu tive isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção no meu corpo, comecei a prestar atenção no meu redor. Primeiro eu fiz assim, prestei atenção no meu redor. O que está acontecendo externamente que está me afetando? Já fui buscando algumas coisas e consegui elencar algumas. Outro ponto foi a minha alimentação tá legal? Esse é um ponto. Tô dormindo muito tarde? Tô dormindo muito tarde. Eu preciso reeducar esse meu sono. Eu tô dormindo muito tarde. Eu tô com duas profissões? Estou com duas profissões. Então, isso pode também causar um certo anseios, né? E fora outras coisas da vida. E fora outras coisas que vai acontecendo. E aí eu busquei ontem, como eu tenho as terapias a cada quinzena, e ontem eu marquei uma sessão. Eu falei assim, olha, tá acontecendo isso, eu tive essa síndrome, tudo isso. Então, eu não estou sozinha. É importante que vocês tenham uma rede de apoio.
Vocês precisam ter uma rede de apoio. Falar com um amigo, falar com mãe, pai, namorado, marido, não é igual falar com uma psicóloga. O psicólogo, ele tá ali para poder atender, para poder te orientar, te ajudar nesse processo. Por muitas vezes, já aconteceu muito comigo de falar coisas minhas que é para outras pessoas que não é da área e ficar pior o assunto, né? Virar uma bola de neve e criar vários fantasmas na cabeça. Então, a gente está no mundo das pessoas estão adoecidas. Infelizmente, a doença do século é o quê? É a nossa saúde mental, o transtorno da ansiedade, é a depressão, e várias outras coisas que estão acontecendo. É transtorno de ansiedade por causa de dívida, por causa de dinheiro, por causa de várias situações. Então, a terapia holística, que é a minha parte, a gente faz o quê? Ajuda energeticamente a melhorar esse fluxo. Não que seja só a terapia holística que vai te ajudar nesse processo. E também não é numa sessão que você vai ser curado. Então, é um processo, é uma caminhada, são vários bloqueios que a gente precisa desbloquear na vida, várias coisas, várias crenças que a gente traz crenças genética, a gente traz crenças do consciente, do consciente coletivo, do que tudo está acontecendo. A gente pega o que é do outro pra gente, que muitas vezes acontece isso, a gente fica pegando o que já tá pesado para nós, e a gente acaba pegando coisas do outro e não acaba deixando, não resolve o que é teu. Tem isso também. Então, o que eu estou trazendo para vocês, eu estou sendo cutucada para falar. Eu acho que tem pessoas aqui nessa live hoje que estão passando por todas essas situações. Então, é importante trazer que a gente procurar redes de apoio. Quanto mais redes de apoio que você tiver, quanto mais pessoas que puderem te ajudar, procurem. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, para complementar essa live, eu sempre gosto de trazer um pouquinho do autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais do que é você olhar para você, olhar com carinho, olhar com respeito e perguntar para você no seu pessoal o que você precisa mudar na sua vida hoje. O que você está fazendo repetidamente que não gostaria de fazer mais. A gente está quase entrando na segunda quinzena de janeiro. Então, é o momento mesmo de fazer uma faxina interna, de perguntar assim, o que eu faço hoje que eu posso mudar ou eu posso melhorar, que eu não quero isso mais para minha vida, o que eu mais valorizo em mim. O que você mais valoriza em você? Você consegue perceber? Olha, eu valorizo mim, eu estou me valorizando a partir deste trabalho, a partir do meu caráter, Então, o que é mais valorizado em você? O que é mais perceptível? A Laí está dizendo, muitas vezes respiramos coisas, expiramos outras, mesmo quando querendo ajudar, acabamos nos carregando. E isso acontece mesmo. Por quê? Porque a gente acaba sendo um pouco esponja, né, do outro, porque por mais que eu esteja ouvindo aquele amigo, aquele colega, alguém do trabalho, quer queira, quer não, isso chama rapport. O rapport nada mais o que é você olhar na frente da pessoa e você vai sentindo o que ela está sentindo. Então é muito difícil a pessoa chegar para você num momento muito, vamos dizer assim, muito triste ou está acontecendo algum problema, você não sentir. É muito difícil não sentir. O que a gente precisa fazer depois, às vezes as pessoas não sabem, é se limpar. Se limpar energeticamente, porque senão você vai carregar coisas que não é tua e você vai levar isso para sua casa e vai levar isso para o seu ambiente. Então a gente precisa se limpar. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre trabalho, né? Então, carreira profissional. Qual é o seu propósito de vida hoje? Você está num trabalho que você quer, que você gostaria, que você almeja?
Ou esse não é o momento, você precisa, você quer planejar? Não, até meio do ano eu estou planejando um curso porque eu quero mudar de empresa. Assim, o que que você está movimentando na sua energia para fazer mudança? Porque é fácil falar assim, ah, eu quero mudar, eu não quero mais saber dessa empresa, eu não quero mais, mas não faz nada para mudar. Aí você acaba o quê? Só falando, né? Muito mimimi. Agora, se você quer realmente fazer acontecer, você vai ter que colocar seu plano em ação. Você vai precisar colocar no papel, olha, em fevereiro eu quero fazer isso, em março eu quero fazer aquilo, abril eu quero fazer. Tem que colocar as metas e fazer. E se você não cumprir ali, não conseguiu, pula, faz a outra que você consegue. Uma coisa que eu falo que o Teta Healing me ensinou, que eu levo para minha vida, é o quê? Vocês podem falar isso, vocês podem falar isso. Você não precisa ser um Teta Healing para falar isso. Mas vocês podem pedir para o Criador assim, que seja leve meu processo, que seja leve minha semana, que seja leve meu trabalho na perspectiva do Criador. Principalmente se você está em transição de carreira. Eu vou trazer um pouquinho agora da constelação familiar. O Bert Hellinger, ele fala muito isso, que é quando você está fazendo uma transição, quando você está mudando de carreira, quando você está indo para uma outra empresa, você precisa agradecer o que você tem. Você precisa colocar nas ordens, a ordem do amor, as ordens do quê? Agradece que você passou, agradece que a primeira pessoa que te contratou, todo o seu trabalho, porque quando você agradece, você vai ter mais daquilo. E para você ter um processo de transição leve, que você não precisa ficar carregando um peso da empresa anterior. Então, eu acredito muito nisso. Eu sinto que um dia que eu fizer minha transição, pode ter certeza, eu vou ser, acho que, fora da curva. Porque quando eu escuto muito por aqui, nessas lives e tal, as pessoas criticando muito do trabalho anterior e mudou de carreira, fez a transição criticando o anterior. Pelo contrário, eu adoro o que eu faço, eu sou grato por tudo que eu tenho, e se um dia eu conseguir, eu sei que eu vou conseguir fazer essa transição, eu vou falar muito bem do que eu já vivi. Então, não preciso contar mentira e contar história. Para mim, é isso, sabe? Eu acho que a transição tem que ser muito transparente para você, tem que ser muito gostoso e muito leve. Então, eu quero dizer sobre carreira, o que que você tem, o que que você gosta de fazer? Ó, um ponto que eu quero trazer. Às vezes, a gente está no momento da vida que você perde o que você gostava de fazer. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Quando fizer esse exercício do que você quer, o que te faz você brilhar os olhos, é só fechar os olhos e conectar com essa criança interior e perguntar para ela o que que você queria ser quando você era criança. Porque quando a gente é criança, a gente quer ser um monte de coisa. Ah, eu quero ser uma moça, eu quero ser professora, ah, eu quero ser médica. Então, quando a gente é criança, a gente coloca um monte de coisa que a gente quer ser. Então, conecta com essa criança interior e pergunte a ela o que você gostaria de ser quando você era pequeno. E hoje está fazendo aquilo que você pensou lá atrás? Então, isso já é um exercício para saber o que, que você realmente gosta, do que realmente você quer. Então, o que, que é para você? O salário importa para você? Isso é uma boa pergunta. Porque quando você faz a transição, você vale muito. Você é uma pessoa valiosa. Então você tem que o quê? Se valorizar. Você tem que se valorizar para o outro. Porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Outro ponto é espiritualidade. Eu estou falando, para quem está chegando agora, eu falei um pouquinho da dependência emocional, se você sofre desse problema, e eu estou linkando agora de autoconhecimento. Então, eu estou falando agora de espiritualidade. Como está o seu lado divino? É como se estivesse fazendo aqui com vocês uma roda da vida. Né? Para quem não sabe, uma roda da vida, a gente tem aspectos espiritual, pessoal, carreira, lazer, e a gente vai colocando num gráfico de 1 a 10. E aí, quando der baixo essa numeração, é porque você precisa olhar para ela, se der alto, ok, e médio, fica ali atento. Então, eu estou falando da espiritualidade. Como você tem se conectado
com seu eu superior, se conectado com o universo, se conectado com Deus, com Buda, com os orixás, com o que você acredita. Você tem se conectado? Você tem feito essa procura de agradecer todos os dias? Como você acorda? Você acorda reclamando ou você acorda agradecendo? Porque o seu dia vai determinar, da forma que você acorda e a primeira palavra que você diz, vai determinar o seu dia todo. Eu acho linda aquela música do Tiaguinho, que o dia comece e termine bem. É bem isso. O importante, outro ponto, é importante pensar em si. Eu já trouxe esse assunto, mas eu estou dizendo de novo que quais são seus valores, o que você não quer mais aceitar do outro, o que você não abre mais mão. O que você não abre mais mão hoje pelo outro? Porque isso não é ser egoísta, tá? Isso é ter amor próprio. E saber que aquilo é o lugar certo para você. Então, faça essas perguntas, pergunte isso para si. E outros pontos é assim, como eu ajo perante as coisas, como eu estou agindo perante as situações que chegam para mim, né? Como está o meu sentimento, como tá as minhas reações, tão reativas, quando a pessoa pede uma informação, como eu estou dando essa informação, eu estou pedindo por gentileza, eu estou dizendo obrigado, eu estou como você está lidando fora do seu ambiente, você é gentil com as pessoas, porque às vezes a gente reclama muito, né, que o mundo está difícil, que as pessoas estão ignorantes, mas o trabalho começa a partir de nós. Se você pede gentileza, gentileza gera gentileza. Então, como antes de cobrar o outro, olhar mais para si. É como aquele exercício de escuta, né? Às vezes a gente precisa escutar mais o outro. Porque é muito lindo falar empatia e tem que entender qual é o significado da empatia. Porque por muitas vezes, quando a pessoa vai conversar com você, a pessoa precisa desabafar com você e às vezes você não deixa. Porque você vai falar assim, ai, eu também aconteceu isso comigo, eu também, eu me identifico com esse problema. Não, empatia é para você ouvir o outro. Seja empático com a história da pessoa. Seja empático naquele momento. Às vezes ela só quer ouvir. Às vezes ela só quer ter um ombro amigo ali naquele momento. Como está exercitando essa empatia? É uma reflexão aqui, tá? Para a gente pensar um pouco das nossas ações. E no curso que eu fiz um curso de PNL, que foi um local mesmo, né? Não podia levar celular, não podia levar nada. Fiquei fora do mundo, assim, em 3 dias. E aí, lá, eu pude entender essa frase que se chama: "O mundo muda quando você muda". E aí, é isso mesmo. O mundo só vai mudar a partir das suas ações. Se você quer um mundo diferente, faça a sua parte. Jogar lixo não é no chão, é na lata do lixo. Se você toma uma cerveja e joga a sua latinha de cerveja pela janela do carro, você não está contribuindo com o planeta Terra. Você está fazendo o quê? Trazendo mais enchentes para as ruas. Mês de janeiro é um mês de enchente. Não só aqui em São Paulo, eu falo de São Paulo, mas no Rio de Janeiro e em outros estados. Então, como você tem contribuído com o mundo? Você joga sujeira no chão da rua? Ou você leva o papel na sua bolsa e joga em casa? Então, é bom a gente refletir. Ao invés de cobrar do outro, nos cobrar primeiro. Fazer a nossa lição de casa. Para depois a gente poder cobrar o outro. Porque o mundo nos aponta muito, né? As pessoas têm colocado muito dedo nos nossos olhos, assim, tô colocando um dedo na sua cara, mas é aquela coisa, né? Você tá fazendo a sua parte? Você tá fazendo a sua, a sua gestão aí, a sua parte mesmo, né? Você tá contribuindo com o planeta Terra, você tá contribuindo com a natureza. A gente está com um clima muito estranho. O mês de janeiro existe
um frio, um inverno dentro de janeiro, dentro do verão. Isso é a mudança climática, é a mudança que acontece de desmatamento, tudo isso, tudo provoca, o homem acaba provocando todas essas impurezas no planeta Terra, que vai causando essa mudança climática que a gente está vivendo. Então, o planeta Terra precisa de muitas pessoas, como nós aqui estamos fazendo essa live, essas pessoas estão aqui me ouvindo, buscar o melhor, buscar ser espiritual, buscar fazer o melhor, porque quanto mais a gente melhorar, mais o nosso planeta vai melhorando e mais pessoas boas vão surgindo, tendo menos roubo, menos assalto, enfim, e assim por diante. Então, a gente precisa, sim, trabalhar esse mental, espiritual, a conexão com a terra, a conexão com a natureza, é muito importante. É muito importante. Outra coisa que eu quero dizer, só para fazer um finalzinho só de uma live, de uma meditação, que vai ser bastante importante, não saia, que vai ser bem legal. O que os outros pensam sobre mim? Você já parou para pensar o que as pessoas pensam de vocês? Vamos supor que aconteceu uma coisa, né? Um falecimento, vocês falecem hoje, eu faleci hoje, exemplo. Aconteceu uma situação, e aí, de que forma você gostaria de ser lembrado? Como as pessoas iam te lembrar? Como as pessoas vão falar, nossa, a Adriana era assim, assim, assado. Ou então, a Adriana, nossa, ela deixou um legado. Então, faz esse exercício de que forma você quer, qual forma que você quer deixar seu legado para o mundo? De que forma você quer ser lembrado? De que forma você quer ser lembrado pelos seus familiares, pelo seu esposo, esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos? De que forma? Então, eu vou levar vocês muito rapidamente para uma meditação para vocês sentirem um fechamento dessa live. E eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício. De que forma vocês querem ser lembrados? Eu já fiz isso aqui, não nessa live, mas eu já fiz em outras vezes e foi bastante impactante. E toda vez que eu faço, eu fico bastante emocionada. Então, eu vou colocar aqui uma música para vocês ouvirem. Eu vou pedir nesse momento para vocês ir fechando os olhos, sentir relaxados, sentir também a presença do seu anjo da guarda. Imaginem descendo uma bola de luz sobre a cabeça de vocês. E essa bola de luz, ela é toda brilhante. E dentro dela tem muita água prateada que vai derramando no topo da cabeça de vocês, descendo pela cabeça, passando por todos os seus corpos sutis, corpo energético, ativando todos os seus chakras, fazendo a limpeza de todos eles agora neste momento. Imagine descobrir um lugar de paz nesse momento. E o lugar de paz e essa estabilidade dentro de você, dentro do teu coração, do seu chakra cardíaco, onde a ansiedade, a angústia e a agitação mental diminui espontaneamente. E que a minha voz é a tua voz, a minha voz é a tua voz, e a minha voz é a tua voz. 1, 2, 3. Vocês vão agora imaginar que vocês estão num salão lindo e vocês
estão aí na média de uns 80, 90 anos. E nesse salão, é um salão todo enfeitado, todo bonito. Um salão cheio de comes e bebes, comidas que você gosta, bebidas que você sempre amou ter. Tudo enfeitado, tudo bonito, um salão lindo, que você tem uma vista lá fora de um jardim, de uma piscina. E você chega nesse salão, no centro, e você depara com um monte de gente. E todas essas pessoas te aplaudem. Você olha para cada uma e as pessoas estão aplaudindo para você, porque é seu aniversário. Estão aplaudindo. Você vê seu pai, sua mãe, seus familiares, seus amigos, amigas. E você pensa assim: nossa, que legado que eu deixei. Eu construí uma família que me ama. E você, nesse momento, fica aí sentadinha aguardando uma dedicatória para você. E uma pessoa vai até o púlpito. E nesse púlpito abre uma carta. E nessa carta está dizendo tudo. Mas tudo que você viveu. Todos os seus passos. Todas as suas conquistas. Tudo que você passou para estar aqui hoje com a sua idade atual, de 80 anos. E essas pessoas, cada uma escreveram essa declaração, te agradecendo por tudo que você passou, por tudo que você viveu. E você se emociona com todas essas recordações, com essa carta linda. E nesse momento, você vai levantar, com a ajuda dos seus netos e netas do seu lado, e vai abraçar uma pessoa agora, que você quer muito, nesse momento. Abraça essa pessoa e diga a ela: muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. E muito obrigada pela pessoa que sou hoje. Eu sou uma pessoa que realizou. Eu sou uma pessoa que vou deixar um legado. E essas pessoas que estão ao seu redor estão batendo palma, estão rindo, estão chorando de felicidade por você. Agradece por esse momento. E vão voltando por esse momento agora. Vão voltando no seu aqui e agora. Agradecendo por esse momento. Agradecendo pelas pessoas que vieram na mente de vocês agora. Que era necessário vir. Era necessário abraçar. Era necessário receber essas pessoas nesse salão. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, dessa vivência, dessa meditação. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Me digam aqui. Ah, com certeza, Sueli. Quando eu fiz a minha, eu abracei muita gente. É isso que é gostoso. Você pode abraçar quantas pessoas vocês quiserem. Porque é muito importante. É isso que eu digo, né? Trazer esse amor, trazer a nossa essência. Ah, que legal. Que legal. Que bom que vocês gostaram. Que legal.
Ai, sou. Obrigada. Gostei muito. Que legal. Então, gente, amei. Obrigada, Beth. É muito bom ouvir vocês, ver o feedback de vocês. Ah, que legal, Drica. Muito obrigada. Alaí, obrigada. Muito obrigada, gente. O que eu sempre falo, que a gente não está sozinho nessa vida. A gente precisa de uma rede de apoio sempre. Como eu, vocês, a gente só está separado por uma tela. Mas o mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. Então, me sigam aqui no meu canal, no meu Instagram. Vocês estão me ajudando muito a crescer meu Instagram. Dri Rodrigues TM. Chorei muito, abracei a pessoa que amo. Gratidão. Ah, Zete, que lindo. Como chama a Adriana? Quando falou Adriana que qual legado você quer deixar, me impactou. Ah, que legal, Drica. É isso, gente. Sigo aqui no meu Instagram. Se vocês quiserem fazer uma sessão de terapia, de Theta Healing, de terapia multidimensional, fica à vontade para me chamar. Se tiver dúvida, entre em contato comigo que eu explico. E eu vi que teve bastante pessoas que colocaram aqui, tinham alguns medos, alguma coisa. Busque fazer terapias. Busque se ajudar. Isso é muito importante nesse processo. E a semana que vem, estou aqui a quarta-feira, às quartas-feiras, e aí eu vou abrir uma... Eu sempre abro todo ano, transformando com amor. Então, vai ser uma vivência que vai ser pelo WhatsApp. Então, espero que vocês gostem. E aí eu coloco depois no link da minha bio. Tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigada. Fique com Deus. Uma ótima semana. Até a próxima semana. Beijos. Tchau. Me siga aqui no Instagram e me conta tudo. Eu quero saber, tipo, depoimento. Me fala. Tchau, gente.